Olá, colegas! Estamos iniciando aqui a nossa live específica para o concurso da Cefaz Espírito Santo. Eu sou Ivone, professora de Direito Tributário, aí para esse concurso importantíssimo, né? Para o Estado do Espírito Santo e para todo o país. Temos alunos em todo esse Brasilzão. E hoje a nossa missão aqui vai ser falar sobre possíveis temas da discursiva dentro do direito tributário e também dentro da legislação tributária. E para poder falar com muito domínio da parte de legislação tributária, eu tenho aqui comigo hoje o professor Tudão. Essa live é comigo e com o professor Tudão. Onde está o professor Tudão? Já está aí, professor? E aí, galera, que alegria poder estar aqui com vocês. Professor Wilson Cortez, fiscal da Receita aqui do Estado de São Paulo há 22 anos, a serviço aí dos futuros fiscais, futuros auditores fiscais do Estado do Espírito Santo. E quando a professora Ivone me convidou para essa live, eu falei assim, nossa, que oportunidade única poder falar com você antes de você virar fiscal, porque depois de virar fiscal você vai sumir da nossa frente. Mas agora é o momento de você ouvir todas as dicas que a gente tem aqui, preciosa para você fazer uma excelente prova discursiva. É isso aí. Vão chegando. Nós estamos ao vivo no Instagram do CEP Concursos. Estamos também ao vivo no YouTube. E a gente pede àqueles que estiverem no Instagram que vão lá para o YouTube, que vai ter uma interação melhor, poderão participar no chat ao vivo conosco. Na medida do possível, nós vamos responder às dúvidas dos alunos, aquelas dúvidas de última hora, é reta final, colegas, a prova está aí, será domingo, e vamos ter um pensamento muito positivo, que a gente vai conseguir hoje aqui, nesse bate-papo, entre mim, professor Tudão, vocês participando ao vivo conosco, nós vamos conseguir chegar aí a um consenso em relação aos temas, né, que poderiam ser pedidos pela FGV na questão discursiva que nós vamos fazer. Não é isso, professor Tudão? É isso mesmo. Mandar um abraço aqui para o pessoal que está no YouTube. A gente está seguindo aqui vocês aqui, ó. E a Gilane falando aqui para nós que ela espera ser nossa colega fiscala. Então, eu espero sinceramente que vocês, né, todos façam a excelente prova, né? A melhor prova da vida de vocês. E a Gilane aí, forte abraço, viu? Deus abençoe seus estudos, galera. E, na realidade, a gente quer falar com vocês, né? A professora Ivone falou muito bem. Nós estamos aí numa semana decisiva aí na sua preparação para esse importante certame da Cefaz Espírito Santo. E dentro dessa semana decisiva, né, o CEP Concurso saindo aí na frente, colocando uma semana inteira de lives aí para vocês. Eu sei que você está meio que desesperadão, eu sei que você está numa ansiedade muito grande, mas a gente está aqui para acalmar, agitar e, ao mesmo tempo, levar você a cada vez mais próximo da sua aprovação. Eu estou um baita de um pé quente, viu, professor Ivone? Porque na última prova agora que nós tivemos de concurso da área fiscal, a Cefaz Ceará, na véspera da prova eu fiz um aulão e a gente, a princípio, matou as questões mais difíceis de auditoria fiscal e de legislação tributária e também da educação fiscal. Na verdade, eu estava lecionando 3 matérias ali no certame e o pessoal ficou abismado, parecia que eu tinha uma bola de cristal, a gente acertou, inclusive, a discursiva. Quem sabe isso não se repete, é o meu desejo para hoje, né? A gente falando aqui, professor Ivone, não vem aqui a questão da prova de vocês, já que é uma só questão, e se a gente acertar é 100% de acerto aqui na nossa live, não é verdade, professora? Sim, a nossa missão hoje, né, Tudão, é tentar, né, num bate-papo aqui, ver se a gente consegue, né, com os insights que temos, acertar, né, o possível tema aí dessa questão discursiva. E não será somente hoje, não. Hoje estamos aqui ao seu inteiro dispor, eu e o professor Tudão,
né? Professor Tudão esteve aqui no estado do Espírito Santo, gravou toda a legislação tributária especificamente para esse concurso do Espírito Santo, gravou também toda a parte de auditoria, né, professor Tudão? O senhor esteve aqui conosco, nesse estado maravilhoso, o pessoal do Brasil todo, né, que vem fazer a prova aqui, o pessoal do Espírito Santo também, nosso estado é maravilhoso, você será auditor fiscal aqui, se Deus quiser, amém. E se a gente puder contribuir para que você faça uma excelente discursiva, a gente seguramente o fará. Então, hoje estamos nós dois, Ivone e professor Tudão. Amanhã nós teremos o professor Zorzo, né, falando tudo para você sobre possíveis temas, né, de contabilidade avançada, contabilidade de custos. Na quarta-feira, professor Tudão novamente, com legislação tributária e auditoria, falando aí dicas preciosíssimas, não apenas para discursiva, mas também para sua prova objetiva. Na quinta-feira, eu estarei com tributário, dando também muitas dicas de última hora, vai cair isso, vai cair aquilo, vai cair isso, vai cair aquilo, como vai cair, o que você tem que saber, súmula tal, tal situação que você tem que dominar. E na sexta-feira, nós teremos super dicas da parte de TI, tecnologia da informação, com ênfase aí em auditoria, né, que é um grande bicho-papão, né, desse concurso, né, professor Tudão? É verdade. Professora Ivone, olha, nós temos aqui 73 alunos aqui assistindo a live, está um sucesso aqui, hein? Está bombando. E aqui eu queria dizer uma coisa para vocês, além de ser um prazer poder estar aqui, né, a gente sabe que nesse momento é muito importante você ter alguém que possa pegar na tua mão e levar até o local da prova, né? Então a gente vai, a princípio, está aqui. A gente está como se fosse aquele, né, aquele tutor, aquele curador, aquele que vai te ajudar a chegar lá e fazer, né, a melhor prova num momento mais adequado. E eu estou pedindo aqui para vocês podem mandar as dúvidas aqui, alguma coisa que a princípio você tenha uma dúvida que possa cair aqui na nossa discursiva. E eu vou começar então, professora Ivone, com a sua licença, lembrando que não é fácil de você encontrar materiais, inclusive na internet, porque eu fui lá e fucei. A minha função é ser um facilitador do teu trabalho, né? O professor de cursinho preparatório, eu sou fiscal há 22 anos, há 20 eu dou ano em cursinho. E nesse período, né, a gente sabe que a gente está aqui para facilitar o teu caminho até chegar à sua aprovação. Quanto mais rápido eu ajudar você a ser aprovado, menos chance de você desistir, né? Porque a cada 10 candidatos que estão numa sala de aula, 9 desistem. Então, que você não seja um desistente. Que esse processo que você está fazendo aqui no CEP Concurso, ou no cursinho preparatório que você está fazendo, ou até mesmo, de repente, você está estudando em casa, de toda forma, continue, persevere, entenda que há um processo até você passar, e que esse processo ele não termina aqui. Nós temos aí os 50 aprovados, mais os 100 do cadastro de reserva, né? Vão ser muitos aqui aprovados aqui no Espírito Santo, mas nós temos outros colegas que, de repente, vão estar ouvindo essa live um pouquinho mais para frente, e eles precisam entender que é um processo, você vai ser aprovado, basta você perseverar, persistir. E aí, dentro desse processo, nós fomos procurar provas discursivas da Fundação Getúlio Vargas para concursos da área fiscal. E aí nós descobrimos que, mesmo nós tendo concursos da área fiscal até mais recente, que foi, por exemplo, o semestre de Rondônia em 2018, nós não tivemos nenhuma prova discursiva feita pela GV para a nossa área. E aí a gente ficou naquele... E agora, estamos no limbo, né? Porque o que a gente vai fazer? Como que a GV cobra discursivo? Bom, aí tudo bem. Aí você vai na internet, você procura professores de redação, procura professores, a princípio, concurseiros, mas efetivamente o vídeo que eu fui fazer aí com vocês e que a professora Ivone tem agora dentro do material aí do CEP Concursos, aí numa parceria Professor Tudão CEP Concurso, é um vídeo excelente, inclusive para você ver na véspera da prova, certo? Porque é um vídeo rápido, mas é um vídeo também consistente, onde a gente foi lá pesquisar, né, informações importantes para você a respeito dessa discursiva. Lembrando que a discursiva para você vai gerar 30 pontos. 30 pontos é praticamente uma matéria inteira aí, dentro das outras matérias que você vai fazer o concurso. Então, vale muito a pena você tirar uma excelente nota.
Lembrando que os 204 vão ser verificados, né? 204 discursivas vão ser, a princípio, corrigidas, né? E você tem que estar dentro dessas corrigidas. Porque é interessante isso, professora, mas eu vou até atentar o aluno sobre isso. A nossa discursiva precisa estar entre as corrigidas. Quem não for corrigida a discursiva está fora do certame. Então, os 204 que forem corrigidos a discursiva estão dentro do certame. E como a gente sabe que os concursos tem muita gente que, a princípio, passa num, passa no outro, não ocupa a vaga por algum interesse pessoal, alguma coisa nesse sentido, de repente, esses 204 que vão ter a discursiva corrigida serão os que vão ser chamados. Então, é muito importante que a gente esteja dentro das matérias com uma classificação muito boa, para estar entre os 204, e aí, entre os 204, o que te classifica é uma boa discursiva. O que te tira fora também pode ser uma ruim discursiva. E aí a gente foi buscar detalhes quanto a isso. Professora, quer acrescentar alguma coisa? Então, eu quero lembrar para quem é aluno do CEP que nós disponibilizamos, né, aulas com técnicas de redação, de gênero, né, de redação, que seguramente, assim, o que se espera, né, da FGV é que seja uma dissertação, né? Que a discursiva seja desse gênero dissertação. Embora, né, professor Tudão, o edital ele não tenha mencionado o gênero que vai ser cobrado. Em nenhum lugar do edital está afirmando. Verdade. Então, o fato da gente esperar uma dissertativa, né, professora, não significa que é a realidade, né? Isso. Na verdade, assim, o Pode comum, falar. o esperado e o previsível da FGV é que esse seja o gênero, né, que seja uma dissertação. Mas pode ser que seja um estudo de caso, né, que venha algo diferente. Possivelmente, ele trará um problema, né, uma situação que pode envolver, embora seja apenas uma questão, vários temas, pode inclusive interdisciplinar, né, fazer questionamentos de tributário, de legislação tributária, de contabilidade e até de TI, em apenas uma questão, por que não? E aí você teria que ter esse conhecimento eclético de todas as matérias dos conhecimentos específicos para poder desenvolver lá, né, a sua discursiva, a sua escrita. Então, assim, primeira coisa muito importante é que você realmente tenha domínio dos conhecimentos específicos. Então, a grande dica nessa reta final é que você utilize todo o tempo que você vai utilizar para estudar nessa semana, que seja esse tempo dedicado aos conhecimentos específicos. Mesmo porque o peso é maior e isso vai te ajudar muitíssimo na prova objetiva e, ao mesmo tempo, vai te ajudar também a ter um poder de argumentação muito maior, muito mais interessante, para poder desenvolver a sua escrita na discursiva. Legal. Eu vou aqui passar alguns breves slides aqui, pessoal, para poder ajudar você, porque agora, de repente, você se tocou que você tem que passar bem nessa discursiva e você vai procurar algum material na internet. O Tudão já fez esse trabalho para você, tá? Então, de alguma forma, a gente já buscou na internet, a gente viu, poxa, não tem prova. E eu vou mostrar aqui para você, vou compartilhar aqui a minha telinha, para poder mostrar para você, né, como que a gente tem visto essa situação, né, da falta de informações aí específicas, mas que, a princípio, você vai poder se aproveitar do material que a gente está aqui disponibilizando nesse momento, tá? Então, vamos lá, vamos ver aqui, ó, como é que é. Vamos ver se está aparecendo aí para vocês. Isso. Então, tá aí, ó, os últimos concursos da Fundação Getúlio Vargas, que nós tivemos recentemente, ó, nenhum com discursiva, tá bom? Então, a gente teve aí o concurso do ISS Recife, em 2014, ISS Cuiabá, 2016, e o nosso ICMS Rondônia, que ajudaria bastante, né, se tivesse uma discursiva, para a gente ver o jeitão aí da prova para vocês, tá? Professora Ivone, nós estamos já com 85 colegas aqui junto com a gente aqui no YouTube. Que legal. Sejam bem-vindos, galera. Né? Para mim estão aparecendo 94. Ah, então 94. Então, que benção, que legal.
Olha só, muito pessoal. Legal. São várias pessoas conosco aí, né? Professor Anilva, o Aldaci, a Aline, Erilei, Girlane, uma galera muito legal, Dulce, não dá para eu mencionar todos, são muitos que estão conosco, permaneçam conosco. A Girlane, falando que minha maior dificuldade é decorar números de lei e artigos, mas não precisa decorar, né? Normalmente, na prova discursiva, no comando que eles vão dar da questão, eles vão citar, né, artigos, número de lei, se for o caso. E você teria que ter um domínio do conteúdo, aí sim, mas não exatamente do número do artigo ou do número da lei. Não necessariamente. Se você tiver o domínio do conteúdo, isso já vai, com certeza, fazer com que você ganhe o ponto. Não é isso, professor? E aí, exatamente. É importante que a gente vai te dar uma dica, gente. Ó, segura a onda aí, por favor, fica com a gente até o final, que eu vou falar coisas aqui que são verdadeiras pedras preciosas para a sua prova. De repente, elas vão fazer você alcançar mais algum ponto. E isso é muito importante na discursiva, porque a discursiva é aquela nota de classificação. Veja, você já passou, você está entre os 204 e às vezes uma pessoa, 20 pessoas vão ultrapassar você ou você vai ultrapassar 20 pessoas. Isso vai fazer toda a diferença entre você pegar as vagas ou entrar no cadastro de reserva ou ficar esperando ansiosamente para ser chamado. Então, essa é a diferença que nós queremos que, a princípio, você saia na frente. Então, tudo que a gente puder falar agora para você é bastante interessante. Aí no slide que está aí na tua frente, veja lá. Eu fui lá e reuni as provas discursivas da área fiscal dos últimos concursos, né? Só não entrou aí ICMS Alagoas de 2020 e ICMS Ceará mais recente. Mas em todas elas você vai ver legislação tributária, seja municipal, se for do município, seja estadual, se for do estado, e seja na Receita Federal caiu o direito tributário, mas caiu o Simples Nacional. E caiu uma legislação aduaneira, porque lá não é a tributária necessariamente que cai na prova, mas sim a aduaneira, porque as duas legislações são importantes para um fiscal da Receita Federal. Mas veja que na área fiscal, quem predomina é a nossa legislação. É claro que numa mesma questão, às vezes mais, como a professora Ivone falou, mais de um conceito está envolvido. E aí eu queria que você entendesse uma seguinte situação, galera. Não é à toa, e agora vai virar uma tendência natural dos concursos, que o certame da Cefaz do Espírito Santo, o edital está muito próximo, bem parecido mesmo com o certame último da Cefaz Ceará, que foi feito por uma outra banca. Eu falo até que a banca FGV copiou o edital da banca CESP, por exemplo, no contexto de auditoria fiscal, o edital que combina auditoria contábil mais auditoria fiscal, nota fiscal eletrônica, estruturação fiscal digital, informações a respeito disso. Nós entendemos que um estudo de caso poderia cair na prova, como caiu na prova do último concurso da Cefaz Ceará, como caiu na prova do concurso anterior da Cefaz Alagoas, lá na CESP. Então, se essa coisa começar a se repetir mesmo, não só o edital, mas também a prova, algum estudo de caso pode cair. E veja, TI na auditoria fiscal, tudo a ver com uma possibilidade de um estudo de caso. A auditoria fiscal em si, estudo de caso. Legislação tributária, galera, alguém perguntou aqui, acho que foi o Luciano, perguntou, importação, Tudão, poderia cair alguma coisa? Nossa, importação, pode cair diversas coisas sobre a importação. Desde o aspecto temporal do fato gerador, a sua base de cálculo, há situações de irregularidade. Há uma situação que eu quero mostrar, uma questão de prova anterior aqui, da GV, a respeito de um tema muito interessante, que talvez você não tenha encontrado, mas o Tudão foi lá fuçar e encontrou sobre a legislação local, gerando até uma inconstitucionalidade do regulamento do ICMS aqui do Espírito Santo. Mas a gente vai ver isso aí agora. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer para vocês, muita chance de cair, como a professora Ivane falou, uma questão dissertativa, seria uma questão mais naturalmente esperada, e também um estudo de caso também seria uma questão esperada. Na verdade, a gente tem uma questão somente. A única grande dica, né, professor Ivone, que a banca passa para nós é dizer que essa questão, a princípio, vai ser sobre conhecimentos específicos. Então, nós temos 5 matérias na prova de conhecimentos específicos dos senhores, que são a matéria de legislação tributária estadual, a matéria de direito tributário, a contabilidade avançada e custos, a tecnologia da informação aplicada à auditoria fiscal e a própria auditoria fiscal. Então, na verdade, a gente está cercando o boi. Vamos ver como é que vai ser esse negócio.
né? Vamos ver mais uma coisinha, olha lá. Os 204 na ampla concorrência vão ter as suas provas corrigidas. O pessoal do PCD são 30, o pessoal, os negros 54, os índios são 12. Quer dizer, então a gente tem que estar dentro dessa galera, né, para a gente poder ter a prova corrigida. Veja que na hora do desempate, você vai ter que ter, né, as pessoas, a princípio, que tiverem idade igual ou superior a 60 anos vão ter prioridade, né, de acordo com o Estatuto do Idoso. Quem tiver maior número de acerto em conhecimento específico, que são essas 5 matérias que eu falei para você, e quem obtiver maior nota na prova discursiva. Quer dizer, tem vários critérios de desempate na prova, mas a discursiva é quase que naturalmente o terceiro critério aqui. E aí, a gente vai a gente vai na FGV. Só que eu tenho que pegar outras provas, por exemplo, do TJ do Ceará. Eu vou pegar a prova de TJ, vou pegar provas de outras concursos, outras áreas até mesmo, que faz vários tipos de questões discursivas. E lá é muito comum a FGV criar questões discursivas de dissertação argumentativa. Quer dizer, então, eles já cercam aquela situação dessa forma. Então, você pode ver lá, né, na telinha de vocês, ó, que aí você tem lá uma estrutura que você vai analisar. Então, ele fala assim, ó, são 30 pontos que você vai estar competindo ali na questão. Então, a questão pode ser uma dissertação, um argumento que você vai ter que utilizar sobre um determinado assunto. E aí ele fala, abordagem do tema, ou seja, não pode fugir do tema, 12 pontos. Progressão textual, coerência, lógica, coesão, 8 pontos. Correção gramatical, 10 pontos. Então, você tem aí 30 pontos, né, sendo divididos dessa forma numa dissertação argumentativa. Aí você tem o problema dos pontos que são retirados, né? Quer dizer, se você errou nos vocábulos utilizados, você pode perder 4 pontos, 0,2 a menos para cada erro. Se você erra no emprego da norma culta do português, 6 pontos, 0,3 pontos para cada erro. Eu estou mostrando aqui como se fosse um espelho de prova de uma prova feita pela GV, para que nem isso a gente tem o acesso aqui agora, não é verdade? Nem isso nós temos acesso. Então, a gente está aqui ajudando você a imaginar. Não, então, se eu pegar uma dissertativa, o importante aqui vai ser escrever de uma forma coesa, de escrever de uma forma coerente, não fugir do tema, correr atrás de, a princípio, usar lá as 30 linhas, né? Perdão, aí tem que ver, né, a quantidade de linhas que ele vai deixar para você. Por favor, não fuja daquele espaço ali da prova. Tenta fazer uma prova bem limpinha, tenta caprichar na sua letra. Eu sempre falo para o aluno que a primeira coisa numa prova discursiva que você tem que pegar, então você tem a prova discursiva junto com uma objetiva, né? Então você tem as duas provas para fazer naquele mesmo momento. Aí a primeira coisa que você faz é ler a discursiva. Deixa o seu cérebro funcionar. Deixa ele caçar as informações. Vai que você pega um estudo de caso, aí como caiu na Cefaz Ceará a respeito de substituição tributária. Deixa o cérebro ir lá buscar informações sobre a substituição tributária. Quando você voltar para a questão novamente, parece que o cérebro já trabalhou. Né? Porque, por mais que você esteja fazendo outras questões, alguma coisa nesse sentido, seu cérebro é maravilhoso. Você deu uma ordem para o seu cérebro. Vá nos escaninhos que tem informação sobre substituição tributária, procure e traga a informação aqui, porque ela é necessária nesse momento. Você entende? Tem gente que quer fazer discursiva a partir do meio da prova em diante. Já gera um estresse. Já passou 2 horas. Aí você fica pensando, nossa, eu nem imaginei qual que era o assunto da discursiva. Aí eu olho para o assunto da discursiva, acho que na hora vai ter que sair. Meu Deus, meu querido, você está trabalhando contra você. O teu cérebro é uma máquina, mas é uma máquina que ela é inteligente. Se você usar ele de uma forma correta, certeira, você vai ganhar uma vantagem em relação a outros candidatos. Não precisa fazer a discursiva como primeira questão. Aliás, na verdade, eu sempre falo para o meu aluno, tenta pegar bons pontos em todas as matérias, todas as disciplinas. Então, você começa lá, você está bem em tributário? Começa lá com tributário. Chegou numa questão difícil? Pula ela, marca que é uma questão difícil, que você percebeu que é uma questão difícil, pula para a legislação, começa a legislação. Chegou numa determinada questão, pula lá. Professor, estou muito bom em legislação, mas só que é um problema. Às vezes o aluno tem um dilema com ele mesmo. Eu estudei tanto legislação, eu estudei o teu curso, eu li o PDF todo, fiz isso tudo. Estou pós-graduado em legislação estadual. Aí o cara entra numa celeuma que ele tem que matar todas as questões. Nessa ele vai perdendo a sensibilidade do tempo. Às vezes ele gabarita a prova de legislação e se ferra em todas as outras. Não adianta, você não passa desse jeito. Então tem que ter um controle emocional, inclusive de ver todas as matérias até o meio da prova. Eu tenho essa máxima comigo. Até o meio da prova eu tenho que conhecer a prova. Por quê?
Porque se tem alguma prova que é muito difícil, tem que tirar o mínimo nela. Às vezes, né, como foi a prova do meu concurso, a prova que pegou foi contabilidade. Se eu não tivesse feito o mínimo, eu ficaria com um monte de gente que ficou. Somente os 400 que foram classificados passaram em contabilidade. O resto, todo mundo não tirou um mínimo em contabilidade. Por quê? Foi a prova que eles fizeram para pegar. Eu não quero te assustar, eu quero te dar estratégia. Nós temos que ter estratégia para poder passar nesse certame. Não é somente saber matéria, é também saber fazer prova. Tudo bem, pessoal? Bom, aí eu fui lá, né, buscar mais informação e aí cheguei nessa provinha aqui. Olha só que interessante essa prova aqui. Eu não sei se tem como eu sair da frente aqui, não sei. Mas olha só, vou ler para você, tá? Prova de juiz substituto FGV, Tribunal de Justiça do Amazonas. É uma prova sobre o ICMS. Ah, obrigado, o pessoal me tirou aí da frente. Ó. Lei estadual sem prévia autorização dos demais estados da federação. Olha, uma lei estadual que não tem prévia autorização dos demais estados da federação concedeu diferimento do ICMS sobre a importação de equipamentos destinados à produção de aparelhos eletrônicos. A lei em questão prevê que o ICMS relativo à operação de importação somente será devido no momento em que os equipamentos importados vierem a ser desincorporados do ativo permanente da indústria que os importou. É válido o diferimento previsto na lei estadual em questão? Galera, esse diferimento aqui é aqui no estado do Espírito Santo. Esse questionamento é um questionamento sobre a legislação local. Você vai ver esse diferimento. Alguém perguntou, será que poderia cair uma situação de importação? Aqui nós temos uma situação de importação. Só que eu não sei se você entendeu. O camarada, ele, ao entrar no estado do Espírito Santo, ele tem lá um regime especial, onde, a princípio, o imposto que ele deveria pagar para liberar a mercadoria na importação fica diferido para quando a mercadoria sair do ativo permanente da empresa. Ou seja, se ela ficar no ativo permanente da empresa, nunca vai pagar esse ICMS. Na realidade, é um diferimento que os próprios tribunais já entenderam que é uma forma disfarçada de isenção. Então, na realidade, isso aí... Porque o que acontece? Diferimento é benefício fiscal, galera? Não, diferimento não é benefício fiscal. Diferimento é uma transferência de responsabilidade. Você difere, ou seja, joga para adiante a responsabilidade pelo pagamento do tributo. Por isso que diferimento não precisa de convênio do CONFAS. Por isso que diferimento não precisa entrar junto com as reuniões do Conselho Nacional de Política Fazendária para ver questionamento. Aí cai na prova da FGV. Aí o que eles botam lá na prova da FGV? Ah, eles deram esse diferimento, mas o diferimento tem a seguinte condição: enquanto a mercadoria não sair do ativo permanente da empresa, não vai pagar o imposto diferido. Isso é isenção. Porque a mercadoria está indo isenta para o destinatário, e como ele comprou para o seu ativo permanente, né, para o seu ativo... para ativar aquele determinado bem, ele não vai dar saída novamente. Se ele não vai dar saída novamente, ninguém vai pagar esse imposto nessa importação. Então, esse é um benefício que, além de estar sendo dado à revelia do CONFAS, não tem convênio prévio e você teria que bater esse papo na hora da prova. Vocês estão entendendo como é que funciona? Mas eu quero saber mais, Tudão. Você tem mais coisa aí para mim a respeito desse caso? Claro que eu tenho. Volta lá na telinha para ver, ó. Olha lá o que está escrito aqui, ó. São inconstitucionais os benefícios fiscais do ICMS concedidos sem prévia autorização dos demais estados da federação, pois isso vulnera o mecanismo previsto na Lei Complementar 24/75, que está no teu edital de tributário, que tem suporte na Constituição da República, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. Os diferimentos, no entanto, em regra, não se confundem com benefícios fiscais. Olha o papo aqui, rapaz. Essa aqui é a banca resolvendo a questão, não sou eu, não. Afinal, o diferimento, a rigor, é apenas a transferência do momento de desembolso do ICMS, não significando dispensa nem redução de pagamento do tributo devido, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Aí vem uma observação da própria banca, eu quero que você veja essa observação. A falta de indicação precisa de um determinado precedente jurisprudencial não retira os pontos do candidato, de quem se exige apenas que demonstre conhecer a orientação prevalecente sobre o tema. Uau, Tudão, você pegou uma questão da GV sobre o regulamento do ICMS do Espírito Santo e ainda você pegou a seguinte dica: você não precisa necessariamente citar o julgado, mas você precisa conhecer o julgado. Eu vou dar exemplos para você essa noite aqui, então fica até o final com a gente. Você não precisa necessariamente... Se você souber o julgado, se você souber a súmula 166 do STJ,
né, de que o mero deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo titular não é considerado fato tirador de ICMS, que beleza, você conhece a súmula 166 do STJ, cita ela na prova, ganha mais um ponto. Se você citar, ganha mais um ponto. Mas ele não vai te dar zero, segundo a própria banca. Eu não estou pegando outra banca, eu não estou viajando na maionese, o Tudão está falando aquilo que ele pesquisou. Então, a própria banca bota na sua folha de resposta que ela fala o seguinte: não. Se o aluno conhecer o posicionamento jurisprudencial, já é o suficiente para mim, para ele ganhar o ponto. Uau! O ponto completo, o ponto plus, pode ser a citação, né? Então, eu entendo até o que a colega falou, eu não consigo guardar muito alguns títulos, algumas leis. Eu sempre falo para o meu aluno, e eu vou falar agora para você aqui, olhando nos teus olhinhos, né? Se você for falar alguma coisa da lei, por exemplo, do ICMS aqui, do nosso Estado do Espírito Santo, por favor, guarda o número da lei. Eu estou estudando lei para caramba, eu estou preparando o pessoal no Brasil inteiro, eu sei o número da lei, Lei 7.000/2001, você cita ela na prova. De acordo com a Lei 7.000/2001, o ICMS, sai falando do ICMS, meu querido. Mas você botou o texto da lei, você falou da lei, você explicou a lei. Eu tenho visto isso, né? Nas bancas de concurso mais recentes. Eu tenho visto isso, por exemplo, a CESP, você vai ver lá o gabarito da prova da Cefaz Ceará, que foi agora recente, a gente vê nitidamente que eles vão metendo lá o regulamento. É claro que você não conhece o regulamento de cor, é claro que você não conhece a lei de cor, mas o número da lei você sabe. Tudo bem? Falar, por exemplo, da Lei Candir e não citar lá a Lei Complementar 87/96, bota lá, gente. Ganha ponto nesse negócio. Você viu? Ele meteu aqui até o artigo 155, parágrafo 2º. Esse 155, parágrafo 2º, é para falar do ICMS. Ora, se você está fazendo a questão do ICMS e não sabe nem qual que é o artigo da Constituição que fala do ICMS, tem que botar lá, deixa lá, pessoal. Se eles gostam, a banca gosta, nós adoramos. Tudo bem? Mas volta lá, vamos continuar. Olha lá. Apenas como exemplo do entendimento do STF sobre esse tópico específico, segue um relevante precedente. Veja lá o que ele fala aqui, ó. O diferimento pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato tirador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade, e dessa forma pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. Então, veja, para os tribunais, diferimento não é isenção nem imunidade. Diferimento é só transferência de responsabilidade pelo pagamento de tributo. Tem muitas vezes a caráter de substituição tributária regressiva para trás ou retroperante. Tudo bem? Mas aqui na idade, nesse contexto que nós vemos, não foi isso bem que caiu. Na idade, ele está gerando uma situação de pagamento que não vai existir. Então, ninguém vai pagar o tributo. Então, há um benefício fiscal ali. E aí precisaria de convênio com FAS. Você vê lá, por exemplo, ocorre que no caso apresentado na questão, o diferimento, na verdade, mascara uma verdadeira isenção. Isso está no gabarito oficial da questão. O diferimento, então, está mascarando uma isenção. Isso porque não há, no caso concreto, um diferimento regular, mas sim uma operação monofásica. Por quê? Só tem uma tributação entrada no país. E naquela tributação única, que vai ser postergada para uma saída posterior que talvez não venha a acontecer, né? Consistente na aquisição do bem pela indústria que o importou sem posterior circulação. Isso também é interessante. Tem gente que fala a respeito de substituição tributária, mas esquece que a substituição tributária não existe quando há uma operação somente. A substituição tributária só existe quando há mais de uma operação. Por quê? Porque a operação própria não tem substituição tributária quando você vende ao consumidor final. Só tem substituição tributária quando você vende a alguém que ainda vai revender o produto, porque você vai estar pagando o teu tributo na operação própria e o tributo dele na operação seguinte. Quando ele está falando, eu estou adquirindo o bem para o meu ativo permanente, como é que tem substituição tributária? Como é que tem diferimento aqui? Não tem que falar de diferimento, porque só tem uma operação acontecendo. Professor, mas e se essa indústria revender esse produto? Aí é uma outra história, né? Mas será que isso vai acontecer realmente? Será que eles já não fizeram isso de propósito? Então, olha só. Se não haverá futura circulação do bem importado, não surgirá o momento para o pagamento do ICMS sobre aquela importação, transformando a hipótese em verdadeiro benefício fiscal. Olha a consideração aqui da banca, que só poderia ser implementado após a celebração de convênio entre os estados. Então, você teria que citar que aqui tem cara de benefício fiscal, que aqui precisaria de convênio. Olha só, a observação 2 dada pela banca FGV. A falta de indicação precisa de um determinado precedente jurisprudencial não retira pontos do candidato.
de quem se exige apenas que demonstre conhecer a orientação prevalecente sobre o tema. Então, de novo, ele ainda cita nessa segunda resposta que bastaria que você conhecesse essa situação, né? Então, a gente leva essas duas situações aqui para o nosso entendimento. Tudo bom, pessoal? Entenderam essa primeira dica que eu trouxe aqui para vocês? Olha só como é que termina a situação, ó. Assim, o decreto 1542-R de 15 de dezembro de 2005, que é o regulamento do ICMS aqui do Espírito Santo, que não está no teu edital, mas eu estou falando de uma situação que está na lei também do imposto, ao conceder de forma indireta esse benefício fiscal, sem aprovação prévia dos demais Estados-membros, violou o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição. Tá certo? Ação direta em constitucionalidade, ADI 3702 aqui do Espírito Santo, de 30 de 8 de 2011. Galera, desculpa aí, professor, tomar esse tempo aqui da galera, mas é que eu estava bem ansioso para poder falar esse tipo de questão, porque é uma questão prática, uma questão, a princípio, que envolve uma dissertação, e o posicionamento que você deve levar para a prova é um posicionamento que você vai ter que pensar naquela determinada situação de questão. Então, é uma situação que eu considero bem próxima do que poderia ser uma questão do seu certame, do seu concurso. O que você achou, professor Ivone? Professor, eu achei que o senhor está, assim, no caminho certo. Os alunos podem acreditar que vão estar muito bem direcionados. Inclusive, eu gostaria de falar aqui o meu sentimento em relação a essa discursiva. E por que eu acho que o senhor tem mesmo que dominar a fala aqui e aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui nessa live para dar dicas da legislação tributária. Eu tenho um sentimento, professor, que a questão discursiva, ela não vai abordar apenas o direito tributário puramente. Eu tenho um sentimento que a questão abordará a parte de legislação. Pode até ser do conteúdo de direito tributário, mas envolvendo a parte de legislação, né? Então, por exemplo, eu havia conversado, né, com você, Tudão, antes, falando dos meus sentimentos, né, o que eu acho que poderia cair nessa prova. Bom, em primeiro lugar, eu acredito que a questão será do conteúdo de legislação tributária. Essa é a minha maior aposta. Então, daquele conteúdo que está no edital para a legislação tributária. Essa é a minha maior aposta, que a questão estará ali dentro. Ou seja, a sua matéria, Tudão. Legal. Essa é a minha primeira aposta. Mas também acredito acerca da possibilidade de eles abordarem vários temas na questão. E aí, então, além de ter, talvez, como centro, uma questão envolvendo, né, o ICMS, a importação, a legislação em si, poderia ter, nos arredores, um questionamento envolvendo as outras disciplinas dos conhecimentos específicos. E aí eu apostaria, dentro do tributário, em relação ao simples. A lei do simples está no conteúdo de direito tributário. Então, a parte do simples que envolve, né, o ICMS, eu tenho um sentimento que eles poderiam perguntar assim. E para os alunos do CEP, eu já aviso, está disponibilizado na plataforma do aluno, dentro da disciplina Direito Tributário, um resumão da lei do Simples em perguntas e respostas. Inclusive, pelo índice dessas perguntas e respostas, é possível que o aluno ele já veja quais são as partes da lei que exige ou que fala sobre a legislação estadual. Sobre o ICMS, sobretudo. Então, vai aí uma super dica da professora Ivone.
Nesse seu estudo de reta final, inclua uma leitura da Lei do Simples, que pode ser que peçam alguma coisa para a gente. E aí, então, seria uma aposta dentro do direito tributário. Mas eu ainda aposto também num outro ponto, professor, que eu quero chamar muita atenção aqui da nossa audiência, dos nossos alunos, os alunos do CEP, os alunos do professor Tudão, que estão aqui conosco também. Um alerta. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma grande novidade aí para os concursos, nós não temos muitos referenciais, né? Uma lei nova entrou em vigor recentemente. Essa lei está no conteúdo programático e ela foi colocada dentro da parte de TI, que está nos conhecimentos específicos. Uma coisa me chamou a atenção, acendeu uma luzinha lá no meu cérebro. Eles deram uma importância tão grande para a TI nessa prova e colocaram a LGPD dentro da parte de TI. Tomem cuidado, meus queridos ouvintes aqui, alunos de todo o Brasil. Tomem cuidado, porque a LGPD pode sim ser um ponto da nossa discursiva. Para os alunos do CEP, nós temos aulas maravilhosas, gravadas especificamente para esse concurso da Cefaz Espírito Santo sobre LGPD, com a professora Marta, que estará com vocês aqui na live de sexta-feira. A professora Marta vai abordar pontos da LGPD e teremos um professor também falando da parte de TI, inclusive a parte de TI da LGPD. Então, vai aí também uma outra dica, né, de possibilidade de tema aí para nossa discursiva. E uma outra coisa também, professor, que eu alerto aos alunos, de um tema que não está nos conhecimentos específicos, mas esse tema ele poderá ajudar muito para que o candidato ele tenha um poder maior de argumentação, porque o importante numa discursiva é que você tenha poder de argumentação, e às vezes, né, numa escrita de 20 a 30 linhas, que a gente imagina que seja isso, né, de 20 a 30 linhas ali, se você demonstrar um conhecimento, às vezes um pouquinho além do que o examinador estava esperando, isso pode ser o seu grande diferencial. Existe um ponto da matéria de direito penal, que são os crimes contra a ordem tributária, professor. Não está nos conhecimentos específicos. Tá? Esse ponto está lá no direito penal, dentro dos conhecimentos gerais. Mas eu alerto aos colegas que não leram, não assistiram às aulas de crimes contra a ordem tributária, que aproveitem essa reta final e o façam. Leiam um pouquinho, assistam às aulas sobre esse tema, porque, embora não seja dos conhecimentos específicos, isso pode te ajudar a encontrar uma solução, caso seja um problema que tragam aí para você. Então, se o examinador ele percebe que você domina o tema-chave e que você lançou mão, às vezes, né, de um outro ponto do conteúdo programático, ainda que não seja dos conhecimentos específicos, para dar uma resposta adequada ao tema proposto, isso pode, sem dúvida alguma, impressionar o examinador, que é o que o professor Tudão estava falando ainda há pouco. Você não precisa necessariamente citar artigo de lei. Você não precisa necessariamente citar lá um número de lei. Mas o professor Tudão falou, se você cita, meu amigo, você impressiona o examinador. E o examinador adora ser impressionado, porque ele estava esperando uma coisa. Se de repente você dá um pouquinho além, ele vai te dar uma nota bastante interessante. O que o senhor acha, professor?
Eu acho interessantíssimo. A professora falou de uma coisa seríssima, muitas questões práticas, questões de estudo de caso, que a princípio Olá? vão falar da parte Professor tributária, vão falar Tudão? da legislação. Está me ouvindo? Está tudo bem? Então, muitas questões, a princípio, que vão tratar da parte tributária, da parte da legislação, que a princípio chegam no estudo de caso, elas passam realmente sobre o crime contra a ordem tributária. A dica para o aluno é que nós temos 2 artigos na 8137/90, com o artigo 1º e 2º, que vão falar do crime de sonegação fiscal, da não apresentação de documentações quando solicitadas pelo fisco, e sempre que houver dolo, intenção do agente, nós temos o crime. Então, guarda isso. Tem que ter intenção para que seja comprovado o crime. Se a questão falar de intenção, nada melhor do que você citar a 8137/90. Tudo bom, pessoal? Bom, vamos continuar. Vamos pegar uma outra questãozinha aqui. O Tudão fica fuçando lá, né, galera? Olha lá essa questão aqui feita pela GV, ó. A seguradora ABC SA realizou a venda de um lote dos chamados automóveis salvados de sinistro. Isto é, automóveis que por algum acidente, colisão, enchente, perderam mais de 75% do seu valor, sendo a sua propriedade transferida para a seguradora, a qual paga o correspondente indenização ao segurado. Então, veja, a seguradora vendendo salvado de sinistro que perderam mais de 75% do seu valor. O fisco do estado X, aqui não seria no nosso estado do Espírito Santo, alegando que a venda dos automóveis salvados de sinistro é uma operação de compra e venda de mercadorias, exige o pagamento do ICMS sobre esta operação. Opa, estamos falando de não incidência do ICMS, é um tópico natural aí que cai bastante em prova prática, objetiva, que cairia na prova subjetiva. Olha lá. Diante do caso exposto, responda os itens a seguir. O fisco estadual está correto em sua exigência, ou seja, cobrar daquela seguradora o imposto? Letra B. Aí ele inventa um novo caso. Ó. Uma sociedade empresária que se dedicasse exclusivamente a recuperar os automóveis salvados de sinistro, seja de forma parcial ou total, e vendendo-os posteriormente, ou vendendo-os em peças avulsas, né? Fazendo o que a gente chama lá, cortando lá o veículo e vendendo as suas partes e peças aos consumidores em geral, esta seria contribuinte de ICMS? OBS, ou examinando, ou seja, você deve fundamentar a resposta. Não pode ser aquela coisinha literal, sim e não. A mera citação do dispositivo legal não te confere pontuação. Dica, FGV, meu querido. Você tem que contar a historinha, ou pelo menos você tem que desenvolver o raciocínio. Só chegar lá e a princípio, não, eu fui lá e botei a súmula vinculante 32, meti lá que não incide, pronto, e acabou. E lá na de baixo eu botei que incide. Sim, mas você não explicou? Você não fez um histórico breve? Olha só o gabarito oficial. Quero ver como é que a GV resolve a questão. Tudo bem? Só para você relembrar. Veja, os salvados de sinistro são aqueles bens que sofreram algum sinistro, algum tipo de batida, algum tipo de grave acidente, e a princípio eles perderam muito do seu valor. Segundo a súmula 32, súmula vinculante do STF, e o julgado a respeito dessas súmulas, né, relacionado a essa situação, não vai incidir o ICMS na venda posterior desse objeto salvado de sinistro, por ele não ser considerado mercadoria e por a seguradora não ser considerada contribuinte quando vende sucata. Agora, se o bem, a princípio, for recuperado e o valor dele for acima de 25% do valor do bem, ou seja, se a princípio a perda do bem não for tão significativa como 75% da perda do valor, aí a coisa muda. A seguradora vendendo os bens salvados de sinistro, que a princípio tem um valor de mercado maior, um valor forte de mercado, aí ela já tem incidência do imposto. Tanto é que essa empresa que compra o salvado de sinistro, recupera ele e vende, vai ser contribuinte do ICMS. Por quê? Porque ela faz com habitualidade ou volume e fato tiradores do imposto. Aí você pode até citar o artigo 4º da Lei Candir, por exemplo, que trata da definição de contribuinte do ICMS, ou até pode citar que a Lei 7.000/2001 diz que é contribuinte quem faz com habitualidade ou volume, caracteriza intuito comercial, fato tiradores do imposto. Então, de alguma forma, você tem que dar uma circulada e situar aquela determinada situação para o avaliador. Veja o gabarito oficial da questão. Letra A, o fisco estadual não está correto, ou seja, cobrar da seguradora não está correto. Seguradoras não são contribuintes de ICMS ao realizar as operações de venda dos veículos salvados de sinistro, porque a alienação de veículos salvados de sinistro configura atividade integrante das operações de seguro, incidência do IOF.
não tendo natureza de circulação de mercadorias para fins de incidência do ICMS. Esta conclusão foi consagrada na súmula vinculante número 32. O ICMS não incide sobre a alienação de salvado de sinistro pelas seguradoras. Só dou uma interrupção breve aqui, lembrando que isso tudo aqui está julgado de acordo com a perda de 75% do valor do bem. Se na hora da prova ele falar perdeu 60%, a seguradora é contribuinte. Perdeu 50% do valor, a seguradora é contribuinte. Perdeu 80% do valor, a seguradora não é contribuinte, porque aquilo é sucata. Tudo bem? Você tem que lembrar disso para a prova. Então ele citou a súmula vinculante na resposta. Tá certo? Depois, sim, caso uma sociedade se dedicasse empresarialmente à recuperação desses automóveis salvados de sinistro, colocando-os à venda posteriormente ou suas peças em avulso, tal operação se configuraria como sendo propriamente mercantil e uma circulação de mercadoria para fins de incidência do ICMS. Olha lá, aí ele cita, conforme o artigo 155, inciso 2 da Constituição, e o artigo 2º da Lei Candir. Então, artigo 2º fala de situações de incidência, né? Artigo 155, inciso 2, ele só citou ICMS, galera. O cara, né? A banca citou o artigo 155, inciso 2, ICMS, pronto, já. Ele coloca isso no espelho da prova. Imagina se você cita o artigo que, a princípio, só cita o nome na lei do ICMS. Pronto, você está atingindo o ponto total que a banca deseja. Só alegria, Tudão. Eu quero isso aí. Eu quero... Vamos ver a pontuação, A pontuação, na letra A, está ali, Não. As seguradoras não são contribuintes do ICMS. Você escreveu isso, né? Nas operações de venda de salvado de sinistro. Ou você escreveu a alienação de salvado de sinistro pelas seguradoras não é faturador do imposto. Ou a alienação de salvados configura a atividade integrante das operações de seguro e não tem natureza de circulação de mercadoria. Você ganhou 0,60. Olha a banca, hein? Mas se você citar súmula vinculante 32 ou artigo 3º, inciso número 9 da Lei Candir, o que você ganhou lá? Mais 0,10. Queridos, eu não estou aqui para ficar aqui queimando a banca FGV e falar, olha que absurdo, a GV fica cobrando que eu, a princípio, saiba. Não, eu só estou querendo pegar o jeitão da banca para você ir lá e arrancar a vaga. Só isso. Eu só estou querendo pegar o jeitão da FGV. Se a FGV gosta de fazer isso aqui, ela dá um 0,1 lá, para quem, a princípio, citar direitinho lá, a súmula vinculante, né? Fechou, meu querido. Se eles gostam, nós adoramos. Tá bom? Estou falando isso para você com todo carinho, porque a gente vai lá buscar informação para te dar uma chance de você ir melhor na prova. Para você detonar. O professor não gosta de endereço de lei, eu também não gosto. Eu não gosto muito de saber endereço de jurisprudência, também não gosto, mas tem algumas que saltam dos olhos, que os caras gostam. Se os caras gostam, nós adoramos. Tá bom? Vê outra ali, aí ainda fala, letra B, Sim. Sim, por quê? Então, aquela empresa que, a princípio, tratou os materiais, vendeu partes e peças de veículos. Ela é contribuinte, pois trata-se de uma operação mercantil ou uma circulação de mercadorias para fins de incidência do imposto. Olha lá, 0,45. Aí, se ele citou o artigo 155, inciso 2 da Constituição, que fala que existe um imposto estadual sobre circulação de mercadorias, que é o ICMS, ganhou 0,10 a mais. Se citou o artigo 2º, que fala de incidência do imposto na Lei Candir, ganhou 0,10 a mais. Galera, eu falo para você, nós temos que matar essas questões. Nós temos que, literalmente matar essas questões. Professora, e aí? Aí eu acho que a gente está indo num caminho, né? Num caminho da gente conhecer um pouco mais a nossa banca, né, professora? Isso aí, a gente está no caminho super certo. Eu renovo aqui a consideração aos alunos que devem registrar tudo que você está falando, Tudão. A probabilidade de a questão envolver legislação tributária é alta. Não é verdade? É verdade. E com jurisprudência, né, professora? Aí a gente já reúne a matéria legislação com a matéria direito tributário, duas matérias tão fortes aí na prova para quem quer ser um auditor. Então, com certeza, tem muita força a possibilidade da gente ver isso aqui caindo na prova de uma forma bem clara. Sim, né? O que acontece? Dá tempo para resolver outra, professora? O que acontece, professor, em relação à jurisprudência? Nós temos que considerar que a FGV é a banca que vem, né, há anos preparando o exame de ordem. Então, possivelmente, o examinador que vai preparar a discursiva para o auditor fiscal é aquele mesmo examinador que costuma preparar lá as provas, né, as discursivas da OAB. A prova de segunda fase. Então, é um cidadão que está afeiçoado
com jurisprudência. Então, eu vou fazer o seguinte, professor. Para os alunos do CEP, eu vou disponibilizar todas as súmulas do STJ e do STF, inclusive as súmulas vinculantes, que eu tenho um sentimento grande que podem cair. Porque uma coisa é você pegar aquelas inúmeras, são 124, né, súmulas do STJ em matéria tributária. Então, assim, é muita súmula, é muita coisa para você olhar de última hora. Mas se eu indico para você umas 15, 20 súmulas com uma probabilidade muito alta de cair, fica mais fácil. Eu farei isso, tá? Até na quarta-feira eu já vou disponibilizar um material na plataforma do aluno com essas súmulas que o meu achismo indica. Essas vão cair, essas vão cair. Ok, colegas? Gente, vocês estão conhecendo a professora Tudona. Tem o Tudão e tem a Tudona. A Tudona já tá... Ó, a gente está aqui para rachar essa prova no meio. A gente vai detonar esse negócio aí. Entendeu, galera? E o pessoal do CEP aí, muito obrigado a toda a equipe, a professora Ivone. Foi um prazer sempre muito grande poder estar aí ajudando o pessoal, os alunos aí do CEP. Você que está assistindo a nossa live hoje, você que a princípio é aluno do CEP. Muito obrigado aí pela gentileza, o convite foi maravilhoso. Eu não pude deixar, não resistir a comer a moqueca capixaba e inesquecível. Então, o senhor, por favor, passe logo nesse concurso, convida o Tudão. Um dia nós vai lá, meu querido, para poder o quê? Participar desse evento magistral, comer a moqueca capixaba sensacional. Né? Fato gerador do ICMS. E você estará novamente aqui em Terras Capixabas para a gente poder caprichar aí na preparação do pessoal para o concurso da Receita Federal, né, professor Tudão? Olha, que legal. Recebi esse convite. Teremos em breve aí Receita Federal para auditor da Receita Federal. O da Receita, o técnico da Receita, o analista tributário da Receita. Isso. A gente espera um concurso para mais de 600 vagas, vai ser um concursaço. Galera, é o seguinte, 2021 ainda vai ser o ano da sua aprovação e, quiçá, você tem um grande problema na sua vida, você passa em mais de um concurso, depois você vai decidir para onde você vai, porque 2022 vai ser chuva de concurso, um atrás do outro. Então, está muita coisa represada, a gente está esperando pelo menos mais uns 2 ou 3 editais até o final desse ano. O da Receita, grande chance de vir no ano que vem. Pode ver ainda o edital esse ano para a prova ano que vem. Quer dizer, então a gente está, de toda forma, você está no melhor momento, que eu falo até para os meus alunos, né? O melhor momento não poderia existir. Você está se preparando e os editais estão saindo. Ou seja, edital é sempre o prêmio para o candidato estar se preparando. Eu vou aproveitar esse momento e fazer mais uma questãozinha para vocês. Pois não, pode falar, professora. Há aqueles que apostam em edital assim, em setembro, né? Para a Receita Federal. Tem gente que está falando. Tem gente que está falando isso mesmo. Mas agora, a nossa preocupação, né, professor, é com o auditor da Cefaz do Espírito Santo. Não é isso? Essa é a vez, essa é a bola da vez. Ela está lá na boca da caçapa e você tem que só acertar a bola 7 na caçapa. Então, agora é o momento. Vamos para outra questão. Está baixando uma santidade aqui no professor Tudão. E ele vai acertar a questão de prova de domingo. Vamos lá, Tudão. Então, vamos falar detalhes importantes, né? Eu vou pedir sempre a ajuda de Deus aqui para me ajudar aí, a ajudar vocês. Olha lá, essa questãozinha, por exemplo, é o seguinte aqui, ó. Um determinado contribuinte do ICMS com sede no estado beta é detentor de saldos credores do respectivo imposto acumulados desde a edição da Lei Complementar 87/96 em razão de operações de exportação. Foi autuado pela fiscalização do Estado sob entendimento de ser inválida a operação de transferência desses saldos credores de ICMS acumulados a outro estabelecimento seu situado no mesmo Estado. Ou seja, é como se a empresa tivesse dentro do Estado do Espírito Santo um estabelecimento com saldo devedor e ela fosse um exportador, e ela tem saldos de imposto acumulados, né? Tendo em vista a ausência da lei estadual, como se não houvesse a lei estadual disciplinando a hipótese objeto do auto de infração em questão. Procedeu o fisco corretamente? Olha só que interessante, quer dizer, julgue com base na legislação tributária pertinente. Então, ele causa uma celeuma aqui,
numa situação que, a princípio, está prevista lá na Lei Candir, que é parte do seu edital na matéria de tributário. Então, você tem lá uma situação na Lei Candir que fala assim, que os exportadores terão direito a 2 formas de fazer a compensação dos seus saldos credores acumulados. O exportador é diferente, né? Ele exporta sem débito, porque não tem imposto na imunidade, mas ele tem direito à manutenção dos créditos, porque a própria Constituição assim o diz. Se você falar isso, meu querido, que a Constituição diz que o exportador tem manutenção de crédito, você fecha a questão na prova. Então, tem algumas regras que estão na própria Constituição e já matam a questão. A emenda 42, em 2003, ela deixou de dar uma isenção heterônoma quanto ao ICMS, porque os produtos exportados, somente os industrializados estavam parados com não incidência, dada por lei. Os produtos exportados, quando eram naturais ou semi-elaborados, eles eram parados com uma isenção heterônoma, que era dada pela Lei Candir. Até a emenda 42, em 2003. Quando veio a emenda 42, em 2003, foi mudado o texto constitucional. E, ao mudar o texto constitucional, todas as exportações hoje do Brasil são imunes ao ICMS, seja quanto ao serviço. Se você pegar um caminhão cheio de mercadoria e levar para a Argentina, imunidade no serviço de transporte, porque o que vai valer não é o trajeto, é o início e o fim, o que foi contratado. Então, você imunidade no serviço de transporte de encaminhar para exportação e imunidade na saída da mercadoria. Então, se você citasse isso, você já ia matar bem a questão, né? Quer dizer, a questão já traria essa informação para você. E mesmo você citando a não cumulatividade, que é um princípio constitucional, que fala, né, que a saída isenta ou não tributada não dá direito a crédito na entrada, nós temos aqui uma exceção a esse princípio, né? Porque a não cumulatividade é você saiu sem débito, não tem direito a crédito do ICMS. Nesse caso aqui, você sai sem débito, mas tem manutenção do crédito. Tanto que é cumulativo que você vai ter saldos credores acumulados. Então, essa exceção à não cumulatividade ela só é possível porque está prevista na própria Constituição. A Constituição gera o princípio da não cumulatividade para o ICMS, mas ela também gera a exceção, no caso dos exportadores. Tudo bem? Se você lembrar tudo isso para a prova, então eu estou trazendo informação de novo, que nem a professora falou, de legislação tributária, mas é muito bom porque você está relembrando aspectos importantes e as 2 matérias que mais caem na prova de legislação em todo o território nacional. Quais são as 2? Você pode me citar, Tudão? Eu posso te citar agora. Base de cálculo e crédito do imposto. Base de cálculo e crédito do imposto. Os caras gostam dessas 2 matérias para as provas. Eu tenho um estudo, né? Tem até um vídeo no meu canal, no @professor Tudão, _Tudão, lá no YouTube. Você vai lá e você vai ver um vídeo, quais são as matérias que mais caem na provas relacionadas à legislação. Você vai ver lá, eu fiz uma planilha com todas as provas. E aí você olha ali, caramba, o que mais cai? Ah, cai substituição tributária? Cai também. Cai incidência ou não incidência? Cai também. Mas o que mais cai, ou seja, aquilo que eles mais gostam, então essa questão é sobre crédito e imposto, né? Aí você vê lá, olha lá, ele lembra assim, o artigo 25 da Lei Candir, parágrafo 1º, é expresso ao conferir ao contribuinte detentor de saldos credores acumulados, desde a edição da lei, em razão de operações de exportação, faculdade de aproveitá-los mediante a transferência a qualquer estabelecimento seu no mesmo Estado, inciso 1 da Lei Candir, e havendo saldo remanescente, mediante a transferência a outro contribuinte do mesmo Estado, inciso 2 da Lei Candir, utilizando-se nessa hipótese de documento expedido pela Fazenda reconhecendo a existência do crédito. A lei estadual somente seria obrigatória nas hipóteses previstas no artigo 25, parágrafo 2º da Lei Candir. Assim, não é dado ao legislador estadual qualquer vedação ao aproveitamento do crédito do ICMS sob a pena de violar a não cumulatividade, quando este aproveitamento se fizer em benefício do contribuinte no mesmo Estado. É interessante, a gente fala que é uma exceção à não cumulatividade no próprio contribuinte, mas o fato dele aproveitar-se do crédito em outro contribuinte não fere a não cumulatividade do outro contribuinte, porque o outro contribuinte tem saldos devedores. Aí ele vai pegar os saldos devedores daquele que vem da mesma titularidade que ele e vai poder abater. Isso a princípio, tem débito na saída, tem créditos para a entrada, vai poder fazer a compensação. Então, isso não fere a não cumulatividade no destinatário, naquele que ele está transferindo o saldo credor acumulado. Caramba, questão legal, Tudão. Questão FGV, queridos. Então, ele ainda fala mais. Ademais, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição Federal, dispõe que nas operações de exportação será ao contribuinte assegurada a manutenção e o aproveitamento do ICMS cobrado nas operações e prestações anteriores, o que resulta em plena eficácia do direito ao aproveitamento do crédito por força da aplicação do princípio da não cumulatividade previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Vamos ver a pontuação que deu a banca? Se você falasse o artigo lá da Lei Candir, deu 0,3.
Como a nossa tem eficácia plena, ou seja, não dependeria de lei, na parte que a princípio caiu na prova, se você citasse isso, ganhava 0,2. Se você citasse lá a Constituição Federal, veja, ele vai pontuando de acordo com citações. 0,2. Se falasse do princípio da não cumulatividade, mais 0,3. Se falasse na exigência de lei estadual somente para a hipótese do parágrafo 2º do artigo 25, aí seria uma coisa bem mais pegadinha. Você teria que conhecer bem a Lei Candir para saber esse detalhe, né? É os últimos 0,25. Tudo bem? Então, na verdade, tudão, dentro desse escopo aí do que você tem visto aí nas matérias, aonde você chutaria questões de prova, né? Em legislação, galera, eu acho que esse tema aqui primeiro, aqui, ó, sistemática da operação com mercadorias, a decisão recente do Supremo Tribunal Federal gerando inconstitucionalidade da Lei Candir, e em relação à súmula 166 do STJ, eu acho que esse tema aqui é o tema mais forte hoje em dia para cair numa prova para concursos, ou seja, numa prova discursiva. Você tem entendido que desde 1996, o tempo que foi feita a Lei Candir, existe um questionamento se a operação do ICMS com mercadorias é uma operação tributada pelo imposto, ainda que saindo de um para outro estabelecimento da mesma titularidade, ou seja, do mesmo CNPJ, matriz e filial, ou seja, da mesma titularidade, o mesmo dono da empresa A para a empresa A1. Quer dizer, existe um questionamento e a súmula 166 do STJ teria que ser citada nessa questão, porque ela fala que o mero deslocamento entre um e outro estabelecimento do mesmo titular não tem a incidência do ICMS. Só que os estados usavam o artigo 12, inciso 1 da nossa Lei Candir. Artigo 12, inciso 1. O que fala o artigo 12, inciso 1? Ele fala que a saída é fato gerador do ICMS, ainda que de um para outro estabelecimento do mesmo titular. Então, havia uma confusão entre o entendimento da súmula e o posicionamento dos estados de acordo com o artigo da Lei Candir, artigo 12, inciso 1. Pois o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo, gerou uma inconstitucionalidade na Lei Candir. Aliás, são 3 dispositivos da Lei Candir que se tornaram inconstitucionais. Só que eles já vão ter validade a partir de 1º de janeiro de 2022. Grava isso, a partir de 1º de janeiro de 2022, todos os estados vão entender que a saída entre estabelecimento da mesma titularidade não é operação fato gerador do imposto. Qual que é a ideia? A ideia do Supremo Tribunal Federal é dizer que só há fato gerador do ICMS se houver encaminhamento para consumo com a mudança da titularidade. O que significa isso? A tem que mandar para B. Eu estou vendo até aquela questãozinha de prova, um contribuinte aqui no Espírito Santo, A, mandando para a sua filial em São Paulo, A1, e ele mandando você bater um papo sobre tudão que eu estou falando aqui para você. Tudão! Eu quero que você ouça de novo tudo que a gente está falando a respeito desse item aí, porque ele tem tudo a ver com a prova dos senhores. E o fato de você citar, não, segundo o Supremo Tribunal Federal, os efeitos da mudança da Lei Candir só vão se dar a partir de 1º de janeiro de 2022. Mas agora, né, já temos o posicionamento de acordo com a súmula do STJ. Ou seja, os estados estavam se amparando na Lei Candir, mas a Lei Candir vai perder esses efeitos a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Então, não significa que não possa cair na prova. Vai, pode cair sim, claro. Mas você vai ter que citar tudo isso que a gente está comentando aqui com você para você ganhar ponto integral. Tá bom? Além desse item, eu considero que no caso da Lei Complementar 24/75, que está lá em tributário, né, ela não deixou de existir, apesar da Lei Complementar 160/2017 trazer informações importantes sobre a remissão, ou seja, a anistia, perdão de dívida quanto a benefícios, a revelia do CONFAS, não significa que as sanções da Lei Complementar 24/75 elas perderam efeitos. Então, o Supremo Tribunal Federal também ele ainda alega que os convênios têm que ser meramente autorizativos e não impositivos. E o posicionamento do Supremo quanto a esta matéria é justamente por causa de compor ali a lei de responsabilidade fiscal. Então, Lei Complementar 24/75, falar sobre convênios pode ser que caia na prova, né? A professora Ivone falou muito bem para vocês, o sigilo fiscal protege o sigilo bancário. O sigilo fiscal hoje ele pode ser quebrado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo por um convênio administrativo que nós temos junto à Receita Federal. Veja, o fiscal do Espírito Santo não quebra o sigilo bancário. Ele pede através de um processo administrativo regular, e aí a lei do PAC pode cair na tua prova, um processo administrativo regular para a Secretaria da Receita Federal, que ela sim pede ao Banco Central e os dados bancários do contribuinte são apresentados para o fisco do Espírito Santo. Precisa ação judicial para isso? Não.
A decisão do Supremo Tribunal Federal em 2017, ela fechou o caixão a respeito desse tema, o artigo 6º da Lei Complementar 105/2001. Estou falando de forma rápida para você ficar bem atiçado e cheio de vontade de saber esse negócio. Ouvir de novo essa live aí, porque essa live é um presente para você arrancar essas questões na prova. Você entendeu? Aí você vai lá, né, no artigo 6º da Lei Complementar 105/2001, e aí você vê que basta o mero processo regular administrativo aberto para aquele contribuinte, ou basta o mero processo fiscal em curso para que nós possamos fazer a quebra do sigilo, que não é mais relacionada a uma quebra somente, mas sim é o sigilo fiscal protegendo o sigilo de dados bancário do contribuinte, de acordo com a Lei Complementar 105/2001, que está no seu edital. A nossa lista de serviços, o problema da nossa zona cinzenta ICMS e ISS, né? Às vezes algum determinado item, como por exemplo a composição gráfica, pode cair na prova de vocês. Não é verdade? A composição gráfica foi alterada recentemente na lista de serviços, mas ela continua tendo a incidência do ICMS. Da seguinte forma, se você manda fazer um determinado impresso para você próprio, né, como pessoa física, então eu quero, por exemplo, pegar essa agenda aqui e botar o meu nome. Então você vai lá na gráfica e o camarada vai botar o teu nome na agenda. Você é o usuário final do serviço. Aquilo é ISS, essa composição gráfica, né? É ISS. Agora, se você pega uma bula para botar no remédio, que a princípio vai ser revendido, você pega uma sacola plástica para botar no supermercado com a marca da sacola, mas o cliente vai sair com a sacola, essa composição gráfica, esse impresso, né, personalizado, ele vai ter incidência do ICMS, entrou na cadeia econômica do produto. Então, esse tipo de zona cinzenta, ICMS, ISS, várias questões na prova podem cair para você, né? Num bate-papo na questão para você poder citar a Lei Complementar 116/2003, a situação específica a respeito do imposto. Aí nós temos, né, a Lei Complementar Federal 160/2017. Você só de passar os olhos ali, você entende que ela trata do assunto de concessão e revogação de benefícios fiscais, mas ela não revoga a Lei Complementar 24/75, por isso que ambas estão no edital. Então toma cuidado com ela. E a Lei do Simples Nacional, a professora até citou aí para vocês, né, galera? Artigo 1º, artigo 12, artigo 3, artigo 20. Artigo 1º fala quem é microempresa PP no Brasil. Artigo 12 fala quais são os tributos que estão dentro do Simples. Artigo 13 fala qual que são as situações do ICMS que a pessoa, mesmo sendo microempresa, ela tem que pagar por fora do Simples Nacional. O artigo 20 fala se a microempresa transfere crédito do ICMS. São os artigos mais importantes. É que nem a professora falou, você pega um perguntão desses aí, procura esses artigos, são os que têm grandes chances de cair na prova. Tá certo? Então, já estou te dando o bizu aí também do Simples Nacional. Beleza? E quanto à nossa legislação estadual? Olha, o pessoal está gostando de cobrar pagamento antecipado. Pagamento antecipado não necessariamente é substituição tributária, porque o pagamento antecipado você pode cobrar somente a operação própria de quem está recebendo de outro estado, que é aquele pagamento antecipado sem encerramento da tributação. Então, é o A que está em São Paulo vendendo para B que está no Espírito Santo que vai dar uma revenda para C. Mas essa venda de B para C já está sendo tributada na entrada no meu estado. Então, esse pagamento antecipado caiu na prova de Alagoas, caiu na prova da Ceará, quer dizer, mais de outra banca. Será que o pessoal não está antenado nele aqui também para a GV? Tomem cuidado. Substituição tributária, base de cálculo, são aquelas matérias mais importantes, crédito, tributo, são as que mais caem em prova. Então, eu daria uma olhadinha de novo na Lei 7.000/2001, nesses temas, né? Substituição tributária, base de cálculo, crédito e imposto, que são aqueles que mais caem em prova. E nos aspectos do faturador, né? Aspecto espacial, aspecto temporal, né? Momento do faturador, né? O local onde o faturador ocorre. Sempre tem questões de casos práticos que podem cair na prova de vocês. Tá bom, pessoal? Bom, falei rápido, eu sei que a princípio eu tomei o tempo de vocês aí de uma forma especial, mas a ideia era justamente falar alguma coisa que pudesse acrescentar nessa sua preparação para a nossa prova discursiva. Eu trouxe, pelo menos aqui, 3 exemplos claros de provas feitas pela GV e a forma como eles corrigem a prova. Tá bom? E aí, professor Ivone, como é que está aí a situação? Está tudo ótimo. Professor Tudão é tudão, né, gente? É muita dica de ouro que está sendo dada para você aqui hoje pelo professor Tudão, né? Possivelmente, a sua prova discursiva abarcará algo dito nessa live de hoje. Professor Tudão, temos umas perguntinhas aqui. O Glauco Tinoco, ele pergunta, a citação da Lei Complementar 87/96
Se não citar o artigo em caso de dúvida, seria suficiente? Então, é aquilo que o professor já falou, né, o Glauco? Se você cita, você impressiona e, dependendo do desejo da banca, pode até pontuar. Então, assim, caso você cite, ótimo, mas se tiver dúvida, é melhor não citar. Se está errado, aí pode ser pior, né, do que não citar. O Kleber Imagina, mandando você vai aí... citar a lei complementar 87, mas em vez de botar 96, bota 98. Se for uma lei não existente, ou uma lei que não tem nada a ver com o assunto do ICMS, aí ferrou tudo, né? Quer dizer, se for fazer a citação, por favor, busca fazer a citação de forma adequada, né? Quer dizer, alguns cuidados na linguajar técnico, até do direito, a gente não coloca, por exemplo, parágrafo único de forma... aquele parágrafo e bota único do lado, né? Quer dizer, você não abrevia parágrafo único como a gente abrevia parágrafo segundo, por exemplo. A gente escreve parágrafo único, né? Ou no máximo a gente bota P único, mas pontua ali, quer dizer, você não bota o símbolo ali. Então, na idade, tem algumas coisas que a princípio poderiam ajudar. Eu, se fosse você, em vez de botar CTN, botaria Código Tributário Nacional, né? A Lei Complementar 87/96, quer dizer, de forma a não deixar dúvida para o avaliador de que você sabe o que você está falando, né? Quer dizer, claro que, professor, não tinha mais espaço, eu estava na última linha, meti o CTN lá. Tem problema, você fez o que você conseguiu, fez o teu melhor, né? E você vai estar entre os 204 que vão ter prova corrigida e provavelmente você ganhou a sua vaga para ser fiscal desse excelente estado que é o Espírito Santo. Isso aí. Um grande abraço aí para o Kleber Fernandes. Tá mandando um abraço para mim, para o professor Tudão também, igual para você, Kleber. A Girlane também, aí me imitando, falando, asterisco do tamanho do mundo, isso é fortíssimo. Um abraço, Girlane. E continuando nas perguntas, professor, nós temos aí, já saiu o local das provas? Bom, até a hora que eu comecei essa live, eu dei uma olhadinha, não tinha saído ainda não. Né? O cronograma no edital, ele não prevê data para a publicação do local de provas. Tem data lá no cronograma para uma série de eventos, mas para publicar local de provas não consta no edital, certo? Então, tem um aluno aqui que está mandando um zap, professor, dizendo que saiu o local de prova, ele acabou de ver. Então, deve ser que saiu agora. Beleza, então, porque estava uma porção de gente ansiosa, né? Porque ainda não havia sido publicado. Então, vai aí, ó, o colega deu a notícia para a gente, já saiu o local de prova, os locais de prova. Ele disse que acabou de ver hoje, durante o dia, não tinha saído, então deve ter saído agora nas últimas horas. Então, é só consultarem lá no site da FGV, para saber o local de provas. Que maravilha! Saiu às 19 horas. É isso aí. Um pouquinho antes da live eu tinha olhado e não havia saído. Inclusive, então, diga-se de passagem que o CEP entrou em contato hoje com a FGV para obter informação sobre a divulgação e falaram que seria publicada até na quarta-feira. Acho que viram que ficaria muito em cima e resolveram publicar hoje. Maravilha. Que bom. Temos uma pergunta aqui, professor. Deixa eu verificar que é do Cláudio Marinho Coutinho. Ele está afirmando, o edital não diz qual o tipo de redação e nem se terá um número mínimo de linhas para responder a questão. É verdade, nós falamos sobre isso, né, no início da live. O edital não diz qual o gênero, né, de discursiva que será utilizado e também não fala do número de questões. Então, nós imaginamos que vai ser uma dissertação argumentativa, nós imaginamos que vai ser para você escrever de 20 a 30 linhas, que é o normal, o esperado e o previsível da banca FGV. Não temos como garantir realmente, porque o edital não traz esses detalhamentos todos, mas acreditamos que vai ser por aí, né? Uma discursiva, uma dissertação, para você aí fazer uma escrita de 20 a 30 linhas. Né? Então, na verdade, como a professora citou para você, né, Cláudio, e para todo mundo que está ouvindo a gente
a gente, na verdade, a gente percebe, pelas questões que eu peguei, né, e mostrei aqui para você, a gente vê que o tema da questão tinha a ver com o tema do cargo. Então, na prova de procurador, uma questão sobre cobrança de tributo. Na prova do TJ, uma questão específica. Então, na verdade, você percebe assim que há uma tendência, como a professora está falando, uma tendência da gente estar indo em direção à questão, até numa situação prática, às vezes um estudo de um caso, o que você faria fiscal, então ele te bota como fiscal e bota você na situação. E aí a questão pode ir para uma TI, pode ir para uma auditoria fiscal, mas sempre dentro desse contexto de estudos, casos práticos, né? Vou te dar exemplo, por exemplo, do que aconteceu na Cefaz Ceará recentemente. Então, ele colocou um caso prático, e aí até falei para a professora, seria uma situação meio esdrúxula, né? Porque nunca aconteceu na FGV, mas tem muito tempo que a gente não tem prova discursiva da GV, e na área fiscal não tem nenhuma. Então, uma questão como caiu, por exemplo, na Cefaz Alagoas, que a princípio eles pediram para calcular o tributo na substituição tributária, né? E era uma situação de retenção antecipada do tributo, era uma situação especial que tinha uma base de cálculo específica na retenção do tributo ali no Estado, assim como tem uma base de cálculo específica aqui no Estado do Espírito Santo. Ele deu todos os itens, deu lá o IPI, deu o frete, deu o seguro, deu o valor da mercadoria e mandou você calcular o tributo. Então, na verdade, pode cair esse tipo de questão também, professor? Quem esperava que a CESP ia cair essa forma de questão numa questão discursiva? Quem esperava que ela ia botar a princípio? Como eu falei para você, eu fiquei muito impressionado ao ver que o edital da FGV copiou o edital da CESP. Professor, como é que você pode ter certeza disso? Primeiro, por causa da matéria de auditoria fiscal, e o último item da auditoria fiscal veio a auditoria em um determinado termo lá que não era isso, era auditoria em importação. Eu até dei risada, eu falei assim, ó, os caras fizeram Ctrl+C, Ctrl+V do edital lá do Cefaz Ceará, só que no final, sei lá, o próprio computador vai lá, mudou lá a auditoria, não sei das quantas, e botou lá a auditoria que não tinha na verdade. Eles tiveram que mudar até o edital e botar a auditoria na importação. Ou seja, quando a gente viu aquele edital grandaço, com aquela auditoria fiscal copiadinha lá da CESP, falamos assim, o pessoal aqui está de olho lá no que a CESP fez. Não estou falando que vai cair como a CESP e também não estou querendo te estressar em falar que vai cair uma questão prática. Só estou falando, nada impede, como você mesmo está falando, né, Cláudio, de cair uma questão prática, cair uma questão teórico-prática, quer dizer, ele vai cobrar a teoria, incide o imposto. Ele falou assim, numa saída interestadual entre contribuinte de outro estado e contribuinte do Espírito Santo, onde a princípio não há substituição tributária, mas tem retenção no estado do Espírito Santo, qual é o momento do fato tirador? Então ele perguntou isso. Aí depois, calcule o tributo. Foi isso. E aí, se o aluno a princípio não sabia nem a fórmula, não saía nem do lugar. Entendeu o que eu estou falando? Mas é muito bom a gente estar batendo papo aqui, porque a gente vai trazendo informações para vocês, para poder ver que todo o seu estudo vale a pena. Você está aí, né, na matéria mais importante, as matérias mais importantes do certame, que são as matérias da conhecimento específico, vão ser aquelas que vão botar você para dentro. Eu torço, sinceramente, uma questão de legislação tributária estadual, porque é o teu trabalho do dia a dia lá dentro. Então, quanto mais legislação cair na prova, para mim, é o que eles estão preparando você para ser um auditor, né? Mas, é claro, eu valorizo todas as disciplinas dessa área de conhecimento específico são muito importantes, e por isso a professora até citou uma coisa muito importante. Eu creio que a auditoria fiscal e TI na auditoria é matéria que chegou para ficar. Ou seja, a tendência dos futuros concursos para a área fiscal é ainda cair essas matérias com força, do mesmo jeitinho que vocês estão vendo aí na GV e na CESP e Sebrasp. Quer dizer, eu não me assusto se isso aí começar a aparecer na Receita Federal, tá, professora? Por quê? Porque é uma tendência. Que tendência? O fiscal da Receita Federal, ele fiscaliza as indústrias, ele fiscaliza não só o imposto de renda, ele fiscaliza o IPI, ele fiscaliza a nota fiscal, ele fiscaliza a apuração do imposto, fiscaliza livro. Então, na verdade, não tem problema nenhum de começar a cair isso aí na Receita. Quer dizer, tem sempre matéria nova na Receita Federal, né? Vamos torcer para que as matérias não sejam tão novas assim, para que você detone, porque os concursos estão vindo por aí. Mas eu quero, se a professora me der essa autorização aqui, eu quero já agradecer pela oportunidade, professor, de estar podendo aqui lecionar para os nossos queridos alunos, né? Tem alguns colegas aqui que já me conhecem de algum tempo aí, que eu até chamei vocês lá nas nossas redes sociais, mas tem colegas aqui do CEP também, que foram nossos alunos no CEP. Amei poder estar aí ajudando vocês, e eu torço para que vocês façam uma prova excelente
e vocês consigam desenvolver muito bem as suas questões, inclusive a nossa discursiva, para vocês irem lá e detonar na prova. Esse é o desejo do professor Tudão para vocês. Pode falar, professor. Um prazer enorme nosso, né, tê-lo na equipe do CEP, ter tido a oportunidade de tê-lo aqui no estado do Espírito Santo, nos estúdios, né, do CEP, gravando essas disciplinas para o concurso da Cefaz Espírito Santo, e é uma parceria que seguirá seguramente. Mas o Cláudio Marinho Coutinho, ele ainda pergunta também, a prova discursiva pode ter mais de uma questão e que essas possam ser respondidas como questões discursivas simples? Então, Cláudio, o edital, ele fala em uma questão discursiva. Uma questão discursiva. Então, nós teremos uma questão. Agora, essa uma questão, conforme nós já falamos, ela pode ser subdividida em várias questões, né, em vários questionamentos, vários pontos. Pode ser que seja trazida uma problemática, né, com várias informações e com vários comandos. Então, assim, você escreveria uma única resposta, mas nada impede que nessa uma questão dita no edital, que haja vários questionamentos, ok? Bom, vamos ver se temos mais alguma pergunta aqui, professor. O pessoal está perguntando se a gente vai deixar no YouTube a live. Bom, em princípio a gente vai deixar na plataforma, vamos ver. Bom, eu acho que nós só temos isso. O pessoal está falando aqui da quantidade de inscritos, né? 104 mil inscritos, mas 94 candidatos por vaga, mas não se preocupem com isso nesse momento. Preocupem-se em se tornarem o mais competitivo possível nessa reta final. Essa é a ideia. É isso mesmo, professor. Aí, o professor está falando que é sacanagem mandar calcular o tributo. Vamos acreditar com muita fé mesmo que isso não se repetirá na nossa prova. Vai ser uma questão teórica, envolvendo a legislação, né? E vai dar tudo certo, não é isso, professor? Essa é a intenção, né? Quer dizer, tem muita coisa bacana para você cobrar e a conta em si não é o mais importante, né? Porque tem tantas coisas importantes para serem cobradas, mas como a gente está falando aqui, a gente crê mesmo que a gente já deu boas dicas, e eu acho que essa semana aqui vai ser maravilhosa. Não perca aí, né, as lives que vão ser feitas. Quero fazer com todo carinho também a live de quarta-feira. Eu sei que o mestre Zorzo, os outros mestres queridos, a mestra que vai dar na sexta-feira TI para vocês, tenho certeza da qualidade dos mestres e do interesse que eles a princípio têm de ver vocês assim terem uma excelente prova. Eu vou tentar pegar umas dicas preciosas para vocês de legislação e auditoria fiscal para a prova de vocês. Então, quarta-feira, não percam, vou estar aqui de volta com vocês, né? Nessa parceria, nesse interesse mesmo que a gente tem de fazer uma excelente preparação para que você possa ter uma chance maravilhosa. E não se preocupe com esse negócio de quantidade de candidatos, porque, na verdade, a gente sempre tem um número-chave ali, que é 5% de candidatos estão bem preparados. Outros 95% não estão competindo com você. Você está competindo com 5%. Então, esse número desce para 10 para 1. É muito mais fácil passar para Cefaz Espírito Santo do que passar em medicina. Corre, meu querido! Vamos embora! Vamos invadir esse estado maravilhoso! Agora é a hora! A hora é agora, né, professor? Então, nós estamos chegando realmente aqui na reta final, né? Foram muitas dicas que o professor Tudão deu para vocês aí hoje. Nós teremos a semana inteira, conforme o professor Tudão falou. Amanhã é professor Zorzo com dicas preciosas para você. Na quarta-feira, professor Tudão novamente, te dando dicas para as objetivas e também para a discursiva, porque essa é a ideia. Na quinta-feira, eu estarei aqui com direito tributário, super dicas também. E na sexta nós teremos uma aula aí envolvendo
TI, LGPD e tudo mais. A gente agradece profundamente a todos que estiveram conosco durante toda essa live, e a gente convida para que vocês estejam conosco, reservem suas noites esta semana, terça, quarta, quinta, sexta, a partir de 19h30, o seu compromisso é aqui conosco, para fazer revisão, para poder ter super dicas, para que, se Deus quiser, os professores sejam iluminados e que a gente consiga acertar boas questões aí de sua prova e que você fature aqueles pontos que farão a diferença, que farão com que você esteja competindo com as vagas aqui no Espírito Santo. Um grande abraço para todos vocês. Professor Tudão, termina a nossa live aí, professor Tudão. Galera, então é o seguinte, nos siga lá no nosso canal no YouTube, @professor_Tudão, lá no Instagram a mesma coisa, @professor_Tudão. Segue aí a professora Ivone aí no CEP Concurso, que é maravilhoso, um curso com seriedade, um curso buscando qualidade aí no teu ensino. E aquele convite que eu faço para você, se você não aguentar, você fecha o ouvido agora, não chama as crianças para a sala, porque eu vou falar para você, ó. É aquele convite que eu te faço, que todo mundo aqui do CEP está fazendo junto com o professor Tudão. Nós vamos invadir o estado do Espírito Santo. Fica firme no propósito. Ô, FGV, nós vamos passar por cima, que nem rolo compressor. Só isso. Um forte abraço para vocês. Grande abraço. Até a próxima.